Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vê, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao rei dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, e este o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? E semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem-lhe: Toca-nos flauta, e não dançaste, cantamos vós lamentações e não chorastes? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diz-lhe: Tem demônio? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom foste feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno? Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus. Naquele tempo respondeu Jesus, disse-lhe: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 12. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo passou por Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E, porém, ele disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e o que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu pães da proposição que não era lícito comer, nem os que estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido da lei que os sábados dos sacerdotes no templo violam
o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E partida dali chegou à sinagoga deles. Estavam ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançaste mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou são como a outra mão. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para os matarem. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não te cobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que aqui o meu servo, quem escolhi, o meu amado, e quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E trouxeram-lhe então em um demoniado cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falavam e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se expulso os demônios por Beelzebu, por que o expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado ao vosso reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado é blasfêmia. Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvore e seus frutos. Ó, dizeis que as árvores é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiseram ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui quem é mais do que Jonas?
A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repousos, e não os encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, achados ocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E eles são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse: a quem falará? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe.